Oi, você que acompanha aqui o Nota de Rodapé, eu sou Jonathan Portela. Vou gravar um pouco esse vídeo no improviso, porque, na verdade, eu acabei de ver, agora é dia 7 de julho, terça-feira à noite, eu acabei de ver no Facebook, por conta da lembrança de um amigo, que dia 8 de julho marca-se um ano de que o Nota de Rodapé começou a estar no ar. A gente começou na rádio, expandimos para o YouTube depois, começamos a filmar as entrevistas. E aí eu vim rápido aqui só para conversar um pouco com vocês e primeiro agradecer, assim, os amigos, né, a gente que começa de baixo e tal, a gente sempre conta bastante com os amigos, que é a nossa primeira audiência, e o pessoal que tá aí desde o começo, que ouve os programas na rádio, que depois vem assistir aqui no YouTube, os que colaboraram com o Corona Livros, que foi um projeto que eu gostei bastante, os que sempre dão força, comentam, vêm conversar comigo sobre o programa, oferecem ajuda. Eu sou muito grato a vocês, os nossos ouvintes na Rádio Antena Zero, a própria Rádio Antena Zero, que nos acolheu e, enfim, e abriu as portas para o nosso programa e dá toda a força aí. E quando eu falo nós, eu tenho que incluir a Giovana, que é a Giovana Nardini, que é a minha namorada, e a historiadora que me ajuda com tudo. Sempre quando eu falo com o nosso programa, nós somos eu e ela. Enfim, sem ela, acho que a gente não conseguia ter carregado um ano aí com os projetos. Dificilmente vocês vão ver, ela odeia a câmera, mas ela é responsável por muito do que acontece aqui, dar certo, das coisas andarem. Então eu sou muito grato a ela também. Mas gratidões à parte, acho que a gente pode fazer alguns balanços. Em 2018, quando ocorreu a eleição que trouxe o Bolsonaro ao poder, foi um momento muito complicado para mim. Eu estava terminando um mestrado que se alongou mais do que deveria. Foi tipo um período muito traumático assim para mim. Eu tive problemas de saúde muito sérios durante o mestrado, problemas de ordem pessoais também que foram bem pesados. E isso tudo me traumatizou um pouco nesse processo. O meu mestrado ele começou em 2015, deveria terminar no final de 2016, começo de 2017, mas eu só fui fazer a defesa final em agosto de 2018. E muitos desses problemas começaram a trazer alguns questionamentos para mim. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo pesquisa? Por que eu tenho a impressão que eu estou trabalhando em cima de um negócio, estou lendo inúmeras fontes, lendo uma bibliografia super extensa em outros idiomas, para ninguém ler. E eu falo isso porque o mundo da pesquisa, ele é muito solitário. Ele é muito solitário. Você sempre tem a impressão que é só você que se importa com o que você está fazendo, ou talvez uns 2 ou 3 no congresso. Os congressos acadêmicos às vezes te passam um pouco dessa impressão. E essa angústia me veio muito forte em 2018. Eu terminei meu mestrado, estava tudo planejado para eu já prestar o doutorado e eu não fiz isso. Eu tirei um ano que eu não quis saber de trabalhos acadêmicos, eu posso dizer. Eu continuei dando aula quando era convidado, quando também era convidado para dar alguma palestra, escrevi algumas coisas que por vontade própria, mas foi um ano sabático assim no quesito de estar institucionalmente como pesquisador em algum lugar. E ver tudo aquilo, principalmente a eleição do Bolsonaro, trouxe algumas reflexões acerca do que eu tô falando. Sobre por que eu tô fazendo isso, por que eu tô pesquisando. E algumas perguntas que eu me fazia, eu mudei um pouco a ótica. Eu sempre me perguntava, fazendo algumas críticas à academia que eu fazia sempre, será que a pesquisa que a gente faz tá chegando na periferia? Estudar a periferia chega na periferia? Fazer pesquisas sobre grupos que são claramente escanteados na sociedade, que são agredidos pelo grosso da sociedade. Estudar esses grupos os ajuda de alguma forma, chega neles. A gente não está falando sempre com nós mesmos. A gente está produzindo para falar com quem? Até que eu inverti um pouco essa pergunta e ao invés de perguntar, a tua pesquisa chega na periferia, eu passei a perguntar,
por que a periferia não entende a tua pesquisa? Ou por que a periferia não vai até a tua pesquisa? E existe para mim uma reflexão muito clara de entender que o porquê que os intelectuais e os cientistas se tornaram, de certa forma, inimigos da população lá por esse, pelo menos da forma que foi visto lá por 2018. Eu acho que ainda bem que agora as coisas estão mudando um pouco. Mas na verdade existe uma questão do Estado capitalista com a educação que nunca vai ter como interesse o desenvolvimento científico, do conhecimento científico na periferia. E ao invés de virar e criticar os intelectuais e criticar aqueles que estão produzindo conhecimento, a gente precisa começar a fazer alguma coisa para mudar isso. E alguma coisa para, de fato, trazer para perto as pessoas que, enfim, dão base à academia. Porque aí, senão, acontece que quando a gente começar o que já começou e está totalmente em voga, o projeto de destruição do campo científico, do campo acadêmico, com os cortes de bolsa, com os cortes de recurso, a gente vê uma fuga de cérebros do Brasil muito grande. E quando isso começa, a gente precisa da população do nosso lado para, enfim, para lutar conosco, para lutar pela ciência. Pobre nação que não luta pela ciência. E nesse sentido, eu resolvi começar o Nota de Rodapé. Comecei a formulá-lo no final de 2018, até que no meio de 2019 a gente conseguiu essa entrada na Rádio Antena Zero, e eu e Giovana começamos a gravar nossas primeiras entrevistas. A primeira entrevista foi com o professor Antônio Simplício, da Universidade Federal de São Paulo, que foi muito bacana com a gente. Foi lá, gravou a entrevista, gravamos o episódio piloto com ele, e a partir de então a gente começou a gravar várias entrevistas. Sempre com esse intuito de diminuir um pouco essa distância entre o mundo intelectual e as pessoas que estão do outro lado do muro da universidade. Esse é um muro que a gente precisa derrubar. E é por isso que a gente precisa lutar pela produção acadêmica. Eu fico muito feliz, quando eu recebo mensagem, quando Nota de Rodapé recebe mensagem de pessoas que não são graduandos em História, que não são pesquisadores, de pessoas da sociedade civil comum, que falam que gostam do programa, ou de adolescentes que falam que decidiram fazer História, ou Ciências Sociais, Filosofia, por conta do Nota de Rodapé. Isso aquece bastante o coração e deixa a gente bastante feliz. Eu quero deixar um apelo aqui para os colegas pesquisadores e pesquisadoras. Precisamos derrubar os muros que estão nos distanciando do cidadão comum. Nós temos que entender que nós, pesquisadores e pesquisadoras, não nascemos numa doma de cristal, já produzindo conhecimento histórico, já lendo bibliografia, já analisando documentação. Não. Nós somos um construto. E nós precisamos conversar com as pessoas que estão no início desse construto. Conversar com as pessoas que ainda estão ali na base da produção do conhecimento. E eu falo do conhecimento científico, é claro. Os conhecimentos, eles são diversos. Enfim, são vários. Enfim, eu agradeço muito vocês que nos acompanham nesse um ano. É um prazer muito grande tê-los. Espero que nós poderemos comemorar 2 anos, 10 anos, 20 anos, sempre aproximando as pessoas fora da universidade das pessoas de dentro da universidade. Reflexão histórica, ela é muito importante. Eu quero terminar comentando algo que eu lembro que eu ouvi numa aula de teoria da história na minha graduação. Nós não estudamos história para conhecermos o passado. Nós estudamos história para superar o passado. E eu creio que não há momento mais propício do que esse para vermos que o passado precisa ser superado. Então, um forte abraço, muito obrigado a vocês que estavam até aqui e até o próximo vídeo.